Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, eu prometo, eu vou tentar responder vocês. Agora que estamos chegando no fim do ano, muitas emoções vêm à tona. Ansiedades e dúvidas quanto ao que fazer, o que escolher. Muitas vezes o principal é deixado de lado. E passamos tanto tempo preocupados com situações mundanas, de festas, comidas, que na verdade esquecemos o principal: nos entregar à presença de Deus. Colocar o nosso coração verdadeiramente na presença do único que pode nos trazer toda a paz, todas as decisões corretas. E então, nos colocamos sempre em uma postura de insatisfação. Queremos mais e mais e nunca somos saciados. Muitos de nós esquecemos até do que Deus já fez algum dia e o quanto Ele já nos fez. E nos pairamos em listas e mais listas do que precisamos, do que queremos, do que ansiamos. E esquecemos de tantas coisas que o Senhor já nos deu, já nos proporcionou. E apenas como é bom e maravilhoso ter conhecido um dia o nosso Senhor. Sabe, daquele lugar onde Ele te tirou, como é bom hoje poder celebrar e entender que nós somos filhos de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Como é bom saber que no tempo em que andávamos nas trevas, não tínhamos certeza de nada, mas nós temos hoje esta única certeza, que somos filhos dele. E se seguirmos a tua palavra e fugirmos do pecado, todo dia nos arrependendo e nos inclinando para a vontade dele, ele nos protege, nos guarda como a menina dos teus olhos. Coloca as tuas asas sobre as nossas cabeças e cumpre o teu querer em nossas vidas. Deuteronômio 6, versículo 12, diz assim: tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses e os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados, e conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. Moisés disse aos filhos de Israel para que não se esquecessem o que Deus havia feito por eles, retirando-os do Egito. E o mesmo vale para nós como cristãos. Se você esquecer as coisas que Deus fez para você, e ao invés de ter uma postura de gratidão, reclamar daquilo que você ainda não tem, daquilo que talvez ainda não chegou o tempo na sua vida, Deus não se agrada com isso. E talvez você esteja fechando a porta para que coisas boas venham ao seu encontro, simplesmente porque você está gastando mais tempo fazendo aquilo ao qual não gera coisas boas. Tudo aquilo que nós passamos mais tempo do nosso dia fazendo e pensando, provavelmente é o que semearemos no futuro. Então, se você passa o dia agradecendo e buscando e intercedendo pelas pessoas, buscando crescer naquilo que você acredita que foi chamado por Deus para fazer, tenha certeza de que
Lá na frente, em um futuro próximo, você vai colher aquilo que você tem plantado na sua vida e na vida de pessoas ao seu redor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Perceba como Deus está nos preservando para o dia da sua volta, o dia do julgamento, pois as nossas vidas serão expostas, pois Jesus voltará e arrebatará aqueles que forem igreja, aqueles que tiverem realmente uma vida santa, tiverem aceitado Cristo como Senhor e Salvador, mas que buscarem fugir do pecado. E uma das coisas que precisamos fazer para estarmos preparados é justamente a gratidão, oração. Então eu quero te convidar para que nesses dias finais, talvez que você esteja tão preocupado com pequenas coisas, futilidades, situações corriqueiras que não levam a nada. Eu quero te convidar a gastar mais tempo agradecendo a Deus, agradecendo a pessoas que são de Deus na sua vida. Orar, interceder e buscar mais e mais a Deus neste tempo. Israel conhecia o poder de Deus. Eles haviam sido libertos de uma escravidão. E neste ponto da vida, eles estavam sendo guiados por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Deus estava aparecendo para eles de maneira bem sobrenatural para tirá-los do Egito, onde eles eram escravizados. Da mesma forma, ele também apareceu em uma sarça ardente para Moisés, dizendo para que ele fosse ao Egito confrontar o faraó, e ele seria o libertador de Israel. Da mesma forma, ele também, segurando um cajado, fez com que este cajado se transformasse em cobra, e depois voltasse a ser um cajado novamente. Tudo isso em prol da libertação do povo. Ou seja, o povo estava cara a cara com o sobrenatural de Deus. O povo estava diariamente vendo o que Deus podia fazer através do seu poder sobrenatural. Eles tinham muito do que lembrar na trajetória até a terra que manava leite e mel. Deus envia tantas pragas ao Egito, simplesmente para dizer ao faraó que deixasse o povo dele ir embora. Mas ao mesmo tempo Deus endureceria o coração de Faraó. Tudo isso para mostrar ao povo, para mostrar aos israelitas que Deus estava com eles, para mostrar que Deus não estava com os egípcios, mas que Deus faria milagres em prol do seu povo. E hoje Deus continua fazendo os mesmos milagres em prol do seu povo. Nós precisamos lembrar e termos gratidão em nosso coração, mas também precisamos caminhar com a certeza de que Ele está o tempo todo cuidando de nós. Deus manda que todos os israelitas colocassem sangue do cordeiro nos beirais das portas de suas casas, simbolizando e apontando para Cristo Jesus que viria na humanidade, no tempo da graça, o tempo que ainda estamos vivendo, simplesmente para dizer: a praga cairá por todos eles, os primogênitos todos morrerão, mas das casas daqueles que estiverem com sangue nas suas portas, esta praga não chegará. E hoje é a mesma coisa. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas casas também, os nossos templos. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Esta proteção continua no nosso meio. Então o faraó finalmente libertou o povo, mas ele muda de ideia. E neste caminho ele volta atrás do povo de Israel. E então Deus simplesmente faz com que Moisés abra o mar. E o povo todo consegue atravessar e se salvar. Então Deus mais uma vez estava mostrando que o seu poder estava com eles.
E então, durante toda a trajetória no deserto, o povo foi alimentado pelo maná. Muitos milagres Israel experimentou. No entanto, Moisés tinha que avisá-los para que não esquecessem o que Deus havia feito. Como é possível esquecer um mar vermelho se separando para que você possa passar? Como é possível esquecer um sangue nos beirais da sua porta e os primogênitos de toda a redondeza morrerem, mas os da sua casa não morrerem? Como é possível cair uma comida que vem do céu diretamente para que você possa se alimentar? E todos nós podemos identificar a mão de Deus em nossas vidas. Tantas vezes que Ele respondeu quando estávamos em oração. Tantas vezes que parecia não haver jeito, mas que Deus criou caminhos para que você pudesse caminhar. Tantas portas que o Senhor abriu, tantas portas que Ele fechou também. Pessoas foram colocadas na sua vida. E se você olhar hoje, você não consegue entender como foi possível algumas conexões que Deus estava no meio. Salmo 103, versículo 2, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai que trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Se houver algo que devemos ir atrás neste tempo e nos preparando para mudar de ano, deve ser um coração grato. Ao invés de pedir, vamos agradecer. Ao invés de reclamar, vamos agradecer. Ao invés de invejar, vamos agradecer. Agradeça por tudo o que você tem, o que você é e o quanto é maravilhoso a presença de Deus na sua vida. Que nossa caminhada seja com os olhos fitos em Jesus e não em nossas falhas, fraquezas e ressentimentos. Hebreus 12. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos.
Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso, no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir o que ele fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.